o Senhor falou comigo hoje. Eu estava dormindo ainda e o Senhor estava me revelando esta mensagem. Eu acordei, essa mensagem ficou no meu coração, ficou na minha mente a manhã toda. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, a nossa vida como cristão, ela vai depender de como é que nós entendemos a nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo faz a caminhada cristã, ele traça um paralelo entre a caminhada cristã e uma corrida. Ele traça a caminhada cristã, ele faz um paralelo com uma batalha, uma guerra. Muitas pessoas se perdem durante o caminho. Muitas pessoas até mesmo se frustram na caminhada cristã, porque ainda não acordaram para a realidade que a nossa vida como cristãos é uma batalha. Não é falta do apóstolo Paulo orientar, não é falta do Senhor Jesus dizer, não é falta de exemplos do Antigo Testamento, é batalha. Muitas batalhas. É batalha intelectual, é batalha mental, é batalha sentimental, é batalha existencial, é batalha física, é assédio moral. Todo tipo de batalha nós enfrentamos, todo tipo de batalha. Israel enfrentou batalhas. E se você porventura tem recebido uma palavra que para entrar no céu é de qualquer maneira, é fácil, me desculpe a sinceridade, mas o teu pastor te enganou. O teu líder espiritual, independente de quem seja ele, te enganou. Se ele disse para você que para entrar no céu é fácil, de qualquer maneira, você precisa lutar contra a sua própria carne. Às vezes nós miramos no diabo para lutar contra o diabo. E nós não estamos, meus irmãos, lutando contra nós mesmos. Não estamos batalhando contra nós mesmos, contra forças malignas e diabólicas que atuam, até mesmo promovendo em nós paixões. O diabo ainda consegue explorar dentro de nós sensações, sentimentos, que não precisa nem de trabalhar muito. É só ele explorar isso. É só ele explorar o nosso próprio eu, o nosso próprio consciente, que ele já vai conseguir obter êxito. Contenda acontece, mas não é bom. São batalhas pessoais, batalhas sociais, batalhas emocionais. Pensa que o apóstolo Paulo não sente solidão? Pensa que o apóstolo Paulo não sente tristeza por alguém ter deixado ele para trás? É muito bonito o nosso começo, mas tem que ser muito mais bonito ainda o nosso fim. Nosso fim tem que ser melhor. Se o nosso início é bom, o nosso fim tem que ser melhor. Se o nosso início é ruim, o nosso fim tem que superar o nosso início. O Senhor Jesus é rei. Sabe onde ele começou o seu ministério? Nazaré. Sabe o que quer dizer Nazaré? Terra sem expressão, terra pobre, terra de gentios, terra desprezada. Os judeus desprezavam, o Império Romano desprezava, todo mundo desprezava, até os gregos desprezavam Nazaré. Jesus começou ali. Aliás, aonde que ele nasceu? Uma manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? Vocês conhecem uma estrebaria? Conhecem onde os animais dormem, onde os animais se alimentam? Foi ali que Jesus nasceu. Prove para mim que ele começou bem seu ministério. Prove para mim que ele começou bem sua vida vindo ao mundo. Não começou bem. Não começou bem. Mas ele terminou bem. Sabe como é que ele terminou? Ele terminou dizendo: está consumado. Quando ele dá o seu último brado na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Não interessa se ele começou mal, numa manjedoura. Não interessa se ele começou seu ministério em Nazaré. Não interessa se ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Não interessa se ele era rechaçado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, se ele era rechaçado por Herodes, por Pilatos, por Anás, Caifás e toda aquela cambada de picareta de Jerusalém. Não interessa. Meus irmãos, a nossa vida é uma guerra. Combati o bom combate. Oh glória! Você pode dizer isso? Combati o bom combate? Deus está falando com você que está desanimado aqui agora. Deus está falando com você que está cansado aqui nessa tarde.
Você que chegou na igreja há 1 ano atrás, há 5 anos ou há 10, não importa quanto tempo, mas você está desanimado. Ah, pastor, não é bem desanimado, estou escandalizado. O escândalo te desanimou. Não é que eu esteja desanimado, é que eu acho que as coisas deveriam ser feitas com mais justiça. Eu acredito que o antro evangélico deveria entender melhor a Bíblia. Por favor, meus irmãos. Certa feita o pastor Lorival falou algo que eu sou obrigado a concordar com todas as letras. Não existe igreja perfeita. Você tem que entender que você é comissionado para uma guerra. E foi Deus quem te selecionou. Foi Deus que te capacitou. Foi Deus que te recrutou. É um combate. A vida é um combate. A vida é uma batalha. A vida é uma guerra. É uma guerra. E parece que Deus deu uma freadinha no mundo, né? Parece que Deus deu uma freada brusca no mundo. Parece que tudo parou. Será que Deus não está querendo colocar na frente da humanidade um espelho para a humanidade entender que de fato a única corrida que vale a pena é a corrida da salvação? Porque quando nós temos uma corrida interesseira, infelizmente, meus irmãos, nosso coração vai ficar tão preso nisso e a gente vai ser frustrado. É perigoso um crente entrar em depressão. O apóstolo Paulo, eu combati o bom combate. Não é que eu combati somente um combate, era um combate bom. Por que é um bom combate? Porque é um combate que vale a pena. E eu acabei a carreira. Eu corri e consegui terminar minha carreira. Nisso nós entendemos que o apóstolo Paulo estava prestes a morrer. Mas eu acabei minha carreira. Acabei minha corrida. Acabei. Sabe como que ele finaliza? Eu briguei, eu lutei, eu batalhei, eu corri, até me cansar, mas corri. Acabei a minha carreira. E sabe o que? Eu guardei a fé. Ou seja, a minha salvação está garantida porque pela graça sois salvos mediante a fé. Sem fé não tem salvação, quer dizer, eu estou salvo. Quer saber o que mais? Quando ele diz guardei a fé, ele diz assim: se fosse preciso, eu sei que eu já passei dos 60 anos. Se fosse preciso, eu sei que eu já não enxergo direito. Eu sei que eu estou com o meu corpo todo marcado. Eu sei que eu estou andando, puxando uma perna, de tanto que eu apanhei. Mas se fosse preciso, eu faria tudo de novo, porque eu guardei a fé. Consegue entender isso, meu irmão? Por que será que o apóstolo Paulo tinha tanto gás, tanto combustível para a sua carreira e para a sua batalha? Por que será? Por que ele tinha tanto gás? Por que, meus irmãos? Será que não está nos faltando este gás? Qual que é o segredo deste gás? Qual é? É o objetivo dele. Era a meta dele que vai ser revelada no versículo 8. A meta dele era outra. Quando você corre atrás do dinheiro e chega no final da sua vida e você descobre tarde demais que você não vai poder levar o dinheiro para dentro do túmulo. Quando você corre atrás do sexo e chega uma hora na sua vida que você descobre que a sua virilidade ou que as suas faculdades sensitivas de prazer já não funcionam. Quando você corre atrás do reconhecimento e chega um momento que você descobre que não existe função nenhuma, o glamour, a exaltação, e que o pódio sempre será compartilhado, e que o pódio sempre será disputado, você vai entender que não vale a pena. Porque tudo nesse mundo é passageiro. A juventude é passageira. Aonde está, minha irmã, seus 18 anos? Lembra que você tinha tanta vaidade, andava tudo durinha, tudo metida, né? Tudo orgulhosa. Lembra? Exaltada, soberba, levantava o queixo para cima. Lembra, meu irmão? Quando você tinha lá seus 20 anos, né? Você tinha aquela sensação de super-homem, o super-homem de Nietzsche, do filósofo Nietzsche. Você lembra? Onde está teus 20 anos? Ô, minha irmã, aonde está? Tudo passa. Tudo passa. Nós temos que ter um objetivo eterno. Senão chega uma hora nós vamos desanimar.
O apóstolo Paulo não desanimou e falou: ó, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. O segredo está revelado no versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Que coroa é essa? Será que é uma coroa material? Não. Ele não poderia compartilhar de uma coroa material, ele não poderia ser louco de se opor ao César. Quem poderia usar a coroa? Somente o César. Somente o César. Ninguém mais faria isso. E não teria porquê. Uma coroa? Sim, uma coroa de apóstolo? Não. A coroa dele era outra, era uma coroa eterna, coroa de salvação. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Talvez você diga: pastor, mas isso era uma realidade somente para o apóstolo Paulo. Não adianta o pastor tentar colocar na minha cabeça, colocar no meu coração, porque isso era uma realidade para o apóstolo Paulo. Ele era judeu, ele era um homem muito instruído, era um homem muito trabalhador, muito dinâmico. Isso não é para mim. Leiamos o resto do versículo, por favor. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se você amar a vinda de Jesus, se você se preparar e entender que a vida é um combate, que a vida é uma corrida, e você estiver posto a defender a sua fé a qualquer custo, pode ter certeza que essa coroa não é somente um direito de Paulo, é um direito teu também. E agora eu vou dizer não o que o apóstolo Paulo fala, mas o que o Senhor Jesus fala no livro de Apocalipse. Guarda o que você tem, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Você tem uma coroa. Combata o bom combate. Minha irmã, volte a orar. Volte a orar. Comece a orar meia hora por dia. Marca aí na sua agenda, marca no seu cronômetro ou no temporizador. Meia hora por dia, meia horinha para começar. Volte, mas tenha hábito de orar. Isso é uma batalha, é uma guerra. Volte a orar. Crie bons hábitos. Leia a Bíblia. Ore. Jejue pelo menos 3 vezes por semana, até meio-dia para começar. Leia a Bíblia, leia pelo menos 2 capítulos por dia para começar. Não desista, por favor, não desista. A vida é uma batalha. Eu sei que a preguiça vem, vai arder os olhos, você vai se cansar, eu sei, é assim mesmo. Você vai sentir desânimo em algum outro momento da sua vida, mas não desista. É um combate contra a preguiça, é um combate contra a letargia espiritual, é um combate contra os sofismas, é um combate contra os pensamentos pré-estabelecidos na tua mente. Você vai ter que combater, é um combate, mas não se esqueça da coroa. Aleluia. Não se esqueça da coroa. É uma corrida.